Você está ouvindo Customer Lovers, o podcast da Kentricus e especializado em centralidade no cliente. Um oferecimento High Platform. Olá pessoal, tudo bom? Eu sou Léo Palota, CEO e fundador da Paradox Academy, a primeira escola especializada em CX do Brasil. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Customer Lovers, onde desvendamos as melhores práticas, tendências e histórias inspiradoras, como da nossa convidada de hoje, falando sobre centralidade no cliente. Aqui a gente mergulha fundo nesse universo de CX, com o objetivo de ajudar você a transformar a sua relação com os clientes e impulsionar resultados fantásticos. Eu sou Francisco Zapata, sócio fundador da Kentricus, uma consultoria hot shop focada em colocar o cliente no centro de tudo. Estou aqui como co-host para juntos explorarmos os desafios, inovações e estratégias que realmente fazem a diferença na experiência do consumidor hoje. Prepare-se para conteúdos ricos, conversas autênticas e insights que vão transformar o jeito que você pensa sobre centralidade no cliente. Vamos junto? Seja muito bem-vindo ao podcast Customer Love, Lucila, nossa convidada de hoje. E para a gente começar, a gente sempre gosta de pedir para o convidado contar um pouco a sua história profissional, né? E principalmente essa sua transição do marketing de produto para uma atuação mais ampla de CX, que é um pouco da tua história, né? Principalmente nesse setor automotivo. Então, Lucila, seja muito bem-vinda. Primeiramente, eu quero agradecer a vocês dois aí pelo convite. É muita honra estar aqui compartilhando esse momento. Na realidade, assim, eu comecei a trabalhar muito cedo, bem cedo, lá por volta dos 14 anos, e eu tive a oportunidade de trabalhar em diversos tipos de empresas, né? Diversos segmentos, tamanhos, empresas familiares, algumas mais de renome internacional, e eu tive a oportunidade de me destacar um pouco mais aí dentro da indústria automotiva, onde passei por empresas de renome como Volkswagen, Ford, Suzuki, Mitsubishi e recentemente na GWM. Dentro dessas empresas, eu transitei por várias áreas, né? Então, eu tive a oportunidade de manufatura, qualidade assegurada, suprimento, compras, logísticas, mas aonde eu tive o maior tempo e a maior experiência, sem dúvida nenhuma, foi nas áreas de pós-vendas, vendas e marketing, né? Que esse conjunto todo aí me deu uma base bem generalista do mundo corporativo. E aí, falando especificamente da tua pergunta, essa transição da área de vendas e marketing de produto para a questão do customer experience, eu particularmente entendo assim que não foi bem uma transição, Léo, foi assim, na realidade o mundo dos negócios evoluiu, e hoje, cada vez mais eu entendo que essa questão de departamentalização, ela está um pouco evoluindo, ela cai um pouco em desuso, porque a ideia é que cada vez mais a gente olhe para as jornadas. E quando a gente olha uma empresa através das jornadas, a gente destrói aí um pouco esses silos e a gente pensa naquilo que realmente faz sentido na visão do cliente, porque ele tem que ser o foco. E partindo disso, eu entendo que eu tive uma oportunidade assim, de ouro, de uma quebra de paradigma aí na forma como as empresas usualmente estavam sendo estruturadas, que foi na GWM, onde eu tive o convite aí do CEO na época, Oswaldo Ramos, que foi o idealizador de todo o projeto, para fazer parte da implementação, né? A gente brincava que era uma startup que era uma autotech, na realidade. E, cara genial, muito excepcional para os negócios, e foi aí que eu tive esse desafio de fazer essa conexão com o comercial, sendo a head aí de estratégia comercial de transformação de projetos, primeiramente. Então, eu fui convidada para fazer essa parte de implementação da estratégia comercial, transformação de projetos com experiência digital. E aí, dentro do conceito, conforme evoluiu a empresa, ela já estava desenhada, a receita de bolo já estava pronta para o pessoal de tecnologia materializar a estrutura de sistema, técnica que a empresa ia ter. Eu tive a oportunidade, fui convidada para tocar e consolidar a área de experiência ao cliente. Então, na realidade, foi mais ou menos essa a trajetória aí, viu, Léo? Excelente, Lu. E aqui, acho que já para a gente puxar toda essa história que você teve, né, essa oportunidade de consolidar a área de CX que foi implementada do zero em uma montadora, queria que você contasse um pouco para a gente quais foram os principais desafios dessa construção inicial e
Como é que você, e como foi estruturada a cultura centrada no cliente durante todo esse processo? Pois é, Léo, é assim, ó. Como eu comentei, inicialmente eu fui convidada para fazer essa parte do desenho digital, da estratégia digital, mas hoje em dia a conexão com tecnologia, com as áreas, elas estão muito fundidas. E a ideia foi realmente eu poder aprimorar ainda mais o conceito que estava sendo desenhado inicialmente para a GWM e fazer essa consolidação da área de CX. Então, assim, o desenho inicial, ele foi meio que um colegiado, tá? Então, em todos os diretos, os altos executivos no momento da criação da GWM, tiveram a oportunidade de pontuar os pontos que de cada um dos temas eram os mais críticos e os maiores desafios da entrada de uma nova marca chinesa, vamos dizer assim, né? Uma nova marca chinesa aí no mercado brasileiro. Então, qual que seria o desafio? Quais seriam os paradigmas ou quais as barreiras que a gente deveria derrubar ou mostrar para o cliente uma nova perspectiva para que ele realmente fosse encantado e que ele tivesse a confiança de fazer a segunda maior compra, porque a primeira maior compra a gente, né, ainda é a casa, ainda tem o carro, tal. Então, para investir um bom volume de dinheiro em algo que ele pudesse confiar. Então, desse colegiado partiu essa ideia inicial de que a gente não estava falando de uma marca chinesa de automóveis. Não era isso. A gente foi olhar do que a gente estava falando. A gente estava falando realmente de uma marca que vinha com muita tecnologia embarcada, um produto realmente diferenciado, com muita tecnologia, uma nova tecnologia voltada para a parte de eletrificação. Então, era todo um conjunto de fatores que nos permitiram nos apropriar do termo de que estávamos lançando uma nova autotech, na realidade. Então, tudo nasceu daí. A visão que a gente teve no momento da inserção da marca no Brasil, de que a gente estava realmente lançando uma autotech. Todos nós tratávamos a GWM na época como se fosse uma startup. É uma startup, está trazendo inovação, tecnologia embarcada, qualidade de produto, e não tinha nada comparado com o que a gente estava ofertando naquele momento instalado no Brasil. E baseado nesse colegiado, criamos aí o que a gente chamou na época, né, dos 12 compromissos que até hoje eles estão vigentes, inclusive no site da montadora é possível consultar, que são os 12 compromissos com o cliente. E todos eles sempre focados numa visão centrada para a conquista dessa credibilidade dos clientes brasileiros. Atuamos, e aí de cada um desses pontos saíram planos de ação, aonde a gente pôde tratar os pontos mais sensíveis de forma tática e estratégica para o fortalecimento da marca. Então, assim, na minha opinião, esse foi a grande sacada, entender o grande desafio e realmente, estrategicamente, se preparar para atender cada um desses pontos e entregar algo superior para o cliente. A GWM adotou o posicionamento de marca premium para os veículos, inclusive superando preconceitos em relação à origem chinesa. Como a estratégia de CX contribuiu para essa transformação na percepção dos clientes, Luciana? Você tem razão, Zapata. A GWM realmente adotou um posicionamento de marca premium e isso tem muito a ver com essa conexão que eu comentei agora há pouco para vocês. Foi um estudo muito apurado em relação ao produto que estava sendo trazido para ser comercializado localmente, o nível da tecnologia embarcada, sejam as novas tecnologias relacionadas com as energias, ou mesmo as embarcadas, ou os recursos de conectividade, né? Ou mesmo as de produto, como eu mencionei. Então, assim, isso tudo aliado ao fato de que a gente teve uma preocupação de entender aquilo que o produto não entregava em relação às expectativas de um consumidor brasileiro. Então, houveram ajustes de produto, algumas calibrações, alguns equipamentos que foram ajustados para o mercado brasileiro, para o primeiro lançamento do Haval, né, que foi o primeiro produto que foi comercializado no lançamento da GWM, por exemplo. E aí, com esse entendimento preciso da potencialidade do produto, em termos de o que a gente entregava em relação ao que o mercado já possuía, a gente fez um posicionamento desse perfil de cliente e a gente entendeu que realmente a gente estava muito alinhado com um posicionamento premium, e foi esse posicionamento que a gente deu.
E aí, a ideia, o que que foi? Todo o trabalho que veio depois, porque, poxa, ok, estrategicamente definimos que estamos falando de uma marca-prima, mas a gente tem que construir isso. E como construir? E todo o posicionamento de marca foi feito nesse sentido. Houve toda uma preocupação de lançamento da marca, primeiramente, então foi feito um lançamento super diferenciado lá no Museu da Manhã, lá no Rio de Janeiro, onde a gente, na época do lançamento, o embaixador estava alinhado com o produto, a Loki, então a gente teve muito essa questão de posicionamento do amanhã, do Hello Tomorrow, a gente estava trazendo hoje alguma coisa que as outras marcas só proporcionariam amanhã, então essa conexão toda de comunicação, posicionamento de marca, interação com os clientes, que já veio sendo construído antes mesmo da comercialização, ela se materializou, ela começou em novembro, e aí em fevereiro a gente teve o lançamento lá em Interlagos, onde a gente convidou vários clientes desse segmento premium, muito posicionados, para falar assim, olha, eu falo, eu posiciono a marca, eu estou te falando que eu tenho um produto, vem ver, vem conhecer. Então, a experiência física do produto fez parte desse momento de encantamento. Eles tiveram a oportunidade de dirigir os produtos em Interlagos e a gente lançou uma nova tendência. De lá para cá, vários eventos foram feitos nesse sentido, inclusive em Interlagos. Mas a GWM fez essa entrada diferenciada em termos de experimentação do cliente. E foi assim que aconteceu. Excelente. O Lu, a jornada do cliente no mercado de carros elétricos, né, e eletrificados ainda apresenta muitos desafios, principalmente aqui no Brasil, como infraestrutura limitada e principalmente também desinformação do produto. Como é que a experiência do cliente foi desenhada para conseguir passar esses entraves, né, e criar realmente uma confiança nesse consumidor e ganhando um terreno absurdo aí de vendas? Pois é, Léo, você está muito certo quando você fala da questão dos desafios. Realmente, vários foram os desafios e eles ainda existem em outras proporções, mas eles ainda existem. Especificamente quando a gente fala de infraestrutura e a questão de desinformação. Então, qual é o produto apropriado para cada perfil de cliente? Então, tem muita gente comprando elétrico, sendo que tem perfil para um híbrido ou vice-versa. Então, tem muita questão da marca que está tentando vender pela venda e não pela forma consultiva, né? Então, esse foi um dos pontos onde estava mapeado lá dentro do planejamento, a questão de que a gente tratou a rede de concessionários como embaixadores, porque como todo modelo de negócio ele foi desenhado de uma forma diferente, então nasceu como sendo um processo de venda direta, tal. Então o papel do time no ponto de venda passa a ser o ponto de consultoria. Então eles tinham muito mais a função de embaixadores nesse sentido de informação, tá explicando as características do produto. Então nesse momento a gente teve a criação, né, da Academia GWM, que é uma academia que é totalmente focada nessa questão de treinamento, desenvolvimento da força de trabalho para entrega da melhor informação e da maior experiência para o cliente lá na ponta. Ainda falando com relação à experiência, essa questão da confiança e dos pontos aí de desinformação e infraestrutura. Inicialmente também a gente foi muito cuidadoso com relação à reposição de peças, né, que é um ponto bem delicado, normalmente uma nova marca. São dois pontos que também influenciam bastante, a questão da reposição de peças e o valor de revenda do produto, porque quer queira, quer não, você ainda está falando de um produto de valor agregado mais elevado, então existe essa preocupação com relação à perda aquisitiva mesmo, poder aquisitivo. Você comprou um bem que você não quer que desvalorize tanto, apesar de você saber que ele desvaloriza. Então, teve um trabalho primoroso no sentido de implementar o CD, né, o Centro de Distribuição de Peças, que foi lá em Cajamar, e garantir níveis de disponibilidade de peças superiores e compatíveis e superiores a muitas marcas já instaladas no país. E isso tudo monitorado pelo CX. Então, dia a dia, a gente tinha uma prática de todo dia monitorar todas as questões, qual o cliente que estava com qualquer dificuldade, se tinha alguma peça que estava em situação mais crítica, para justamente ter esses trabalhos táticos e estratégicos com relação ao abastecimento e confiança aí dos consumidores. E foram outras mais, aí eu dei alguns exemplos, mas realmente
daqueles compromissos que eu te falei, saíram vários planos de trabalho no sentido de garantir essa experiência aí, superando e eliminando as barreiras e gerando bastante confiança no consumidor. Luciola, um ponto que chamou a atenção foi o atendimento 100% humanizado que foi adotado, diferente da tendência atual de automação. Na sua visão, quais os impactos positivos desse formato para a fidelização e experiência dos clientes? Pois é, Zapatas, é verdade. O atendimento da GWM, ele foi implementado com esse foco, com essa ideia de ser um atendimento humanizado, ou seja, você liga lá na central de atendimento, não é uma URA que te atende, não é uma máquina que te atende, é um atendente. Então, você vai ter uma pessoa realmente atendendo o cliente sobre suas sugestões, solicitações, reclamações, né? Mas isso foi uma visão que na época, inicialmente, até eu ainda estava na parte da gestão digital e a Kelly estava com a gente nessa parte, então foi uma ideia, uma sacada muito legal que a Kelly trouxe para o time nesse sentido de humanização. Por quê? Porque a gente ainda estava na fase da construção dessa confiança, da construção dessa mentalidade do cliente em relação à nossa marca premium, que realmente, mas será que é? Então ainda tinha aquela dúvida. Eu sei que a relação com as marcas chinesas é lógico que está mudando ao longo do tempo e, obviamente, hoje em dia uma marca chinesa não é mais sinônimo de falta de qualidade. Mas quando a gente fala de um produto de valor agregado mais elevado, ainda era um desafio, porque fomos os primeiros a entrar nesse processo de vendas efetivamente, antes mesmo da BYD. A BYD estava em instalação, mas eles ainda estavam atrasados, ainda tinha muita informação de que eles estavam atrasando, que não estava chegando, que não tinha peça, que não tinha, sei lá. Então, a gente não podia errar a mão nisso daqui. Então, assim, na contramão do que a maioria das implementações de BPO, de atendimento de call center, né, de atendimento a clientes, estavam fazendo, que é cada vez mais a automatização, a utilização de bots, a gente optou por ofertar ao cliente opções. E o cliente decidir qual é o meio e a forma que ele gostaria de fazer esse contato, esse relacionamento com a montadora. Então, se o cliente escolhesse, eu quero fazer o meu contato através de WhatsApp, tem o WhatsApp disponível. Eu quero fazer através de e-mail, tem o e-mail disponível. Eu quero usar o bot, também tem bot. Eu quero usar o telefone, tudo bem. Mas, eu não quero usar um telefone e ficar lá na musiquinha da URA. Não tem. Então, vai ser um atendimento 100% humanizado nesse sentido. E é muito interessante porque isso ajudou muito. E trouxe um buzz bem positivo em termos de clientes e mídia. Porque eles entenderam que a gente estava ali para o cliente, sempre ouvindo e tentando escalar e tendo um processo robusto no encaminhamento das solicitações. Então, eu entendo que o diferencial aqui foi o quê? Entender o momento da marca, entender a construção que a gente estava fazendo e, sim, ir na contramão do que estava sendo praticado, porque não era a nossa realidade. Não adianta você ir num efeito manada, porque todo mundo está indo por cá, se não é o que a sua marca está precisando no momento. É lógico que com o tempo isso vai evoluir, agora tem IA, tem um monte de coisa, vai evoluindo, os meios vão se transformar. Não estou falando que vai ser sempre assim, mas estrategicamente foi uma grande sacada, porque teve muito mais retorno positivo do que eventualmente qualquer questão aí negativa em relação a essa parte de atendimento humanizado. E Lu, você conseguiria trazer aqui para os nossos ouvintes, detalhar um pouco como a integração entre marketing, CX e tecnologia ela foi desenvolvida para dar suporte a toda essa experiência do cliente que você comentou, especialmente em relação ao monitoramento de redes sociais e também ao aplicativo da marca? Bom, como eu disse anteriormente para o Léo, antes do podcast, a gente teve um momento bem legal aí, que foi essa criação aí do aplicativo da marca, da comunidade. Que aí eu acho que eu vou explorar primeiro a questão aqui do processo, depois eu volto para o aplicativo, tá? Então, assim, quando a gente fala do suporte, o CX, ele foi... Imagina assim,
você tem várias áreas de atuação, então lá no teu chart você tem vários momentos da jornada. Você tem um momento onde o cliente está fazendo shopping, aí o cliente vai lá, ele faz a reserva, o cliente vai, paga a reserva do produto, ele vai lá, ele vai ter o contato do concessionário para poder o concessionário entender se ele quer dar o veículo dele usado como parte de pagamento, ele vai fazer o pagamento, vai ter o transporte, até o recebimento do veículo dele, o carro zero lá na ponta. Então, essa é uma jornada, é a jornada que o cliente passa. Agora, se a primeira jornada é a minha área de marketing que faz, e a segunda jornada é a minha área de vendas que está interagindo, isso não interessa para o cliente, porque o que interessa é a jornada. E o CX, imagina que você tem o CX monitorando todos esses touch points das diversas áreas. Então, como é que o cliente foi lá, que inicialmente como é que a gente veio? Porque a gente foi meio MVP, agora a gente tem aplicativo, né? Lá tem aplicativo, tem outras formas de acessar o próprio aplicativo da GWM, dá para comprar por lá, mas inicialmente foi através do Mercado Livre. Então, imagina o cliente foi lá no Mercado Livre, por algum motivo ele selecionou, só que abandonou o carrinho. Então, a informação de carrinho abandonado era muito importante dentro da parte CRM, que era isso que ia municiar um trabalho aí de prospecção e volta e captura, né, e tentar trazer de novo e evitar o churn do cliente para poder falar com ele, ver por que é e tentar reverter isso de novo para uma nova venda, tá? O momento seguinte foi o pagamento. Então, tem qualquer situação com pagamento, aí o CX está mediando, o CX está lá o tempo todo monitorando. E aí, então vamos ver, é alguma coisa nossa de finanças? É alguma coisa do meio de pagamento? Então, tem sempre essa relação do CX. Evoluiu para venda, escolheu o carro, reservou o carro associado, o cliente vai emitir o boleto de pagamento. Tem alguma ocorrência nesse meio tempo? O CX está monitorando. Ou seja, o CX está sempre entre o cliente e as áreas internas que tem que passar desapercebido pelo cliente. É assim até o final da jornada. Então, o CX, a tecnologia e todo o processo, elas estão diretamente relacionadas, né? E esse eu acho que foi um ponto muito importante, porque a gente realmente nasceu guiado na jornada do cliente e não em como as áreas funcionam internamente para empurrar isso para o cliente. Então, outro ponto bem positivo aí do lançamento da marca no Brasil. A comunidade de clientes atuou como protagonista e defensora da marca, gerando engajamento e cocriação. De que forma essa comunidade, Luciola, foi cultivada e quais os resultados dessa estratégia para o relacionamento da marca com os seus consumidores? Pois é, Zapata. Então, aqui entra um pouco da comunidade que eu comentei, né? A comunidade é muito forte, então é uma outra relação. Vou dizer assim, particularmente a indústria automotiva como um todo não estava muito acostumada a ter essa relação com seus clientes, né? Era uma relação um pouco mais distante. E a criação da comunidade, por exemplo, no caso da GWM, o MyGWM, né? Os clientes, eles interagem entre si, vira uma comunidade mesmo, sabe? É algo muito forte. Eu só tinha vivido algo parecido assim na Mitsubishi, mas era uma comunidade mais offline, né? Então, eu tenho as comunidades, tem os rallies, que são muito engajados, realmente. É uma tribo, realmente. É algo bem especial de ser analisado também o case da Mitsubishi e da Suzuki. Mas aqui a gente extrapolou, porque a gente está falando nessa conexão do app, do virtual, que veio do online que foi para o offline. Então, eles viraram amigos entre eles, tem as comunidades, eles se apelidam, os ravaleiros, oráculos, tipo, eles trocam informações técnicas, informações de experiências, né? E muitas vezes, dada o nível de interação, muitos deles acabam virando os influencers. Eles mesmos se identificam como os influencers da marca. E isso é ótimo em termos de marketing, em termos de posicionamento, que você tem alguém que está falando de você, que está reverberando tua marca simplesmente porque é fã do produto que comprou de você. Então, assim, é um case realmente em termos de fidelização, em termos de
posicionamento de marca como um todo. E isso retroalimenta o sistema, né? É um ecossistema na realidade, porque dali saem muitos outros negócios. E a coisa mais comum é muitos desses clientes mais engajados, eles participarem de eventos, viagens, vão à China, participam de testes. Então, eu lembro da época que teve o teste do OTA, né, da atualização automaticamente, né, vai via over the air. E aí, o que aconteceu? Muitos dos clientes, eles queriam fazer parte do processo de validação. Ou seja, até então isso era tido como coisa de montadora ainda. E aqui a gente meio que trouxe o cliente para a parte da validação do produto. Então, é algo muito poderoso, que está apenas no começo e que realmente pode crescer bastante. E aí eu reforço, né? No segmento automotivo, estava mais embrionário, então foi um diferencial. Obviamente que tem outros segmentos, principalmente os de tecnologia, que estão mais fortes em termos de interações nesse sentido. Mas em termos de automotivo, realmente a GWM foi bem disruptiva nessa relação com os clientes. Ô Lu, agora a gente pensando um pouco no futuro, como é que você enxerga a evolução da centralidade do cliente no setor automotivo, né, que você passou muito da tua experiência, diante dessa crescente individualização do mercado e dessas mudanças digitais? Olha, Léo, o segmento automotivo ainda tem muito a crescer, na minha opinião. A GWM foi bem disruptiva nesse sentido. Obviamente que ela está trazendo um movimento que não vai demorar muito para se materializar em todas as montadoras, né? Até porque tecnologia embarcada, todas elas acabam trazendo, né? Então, disso para a relação com o consumidor é algo muito próximo. Então, muitos movimentos estão sendo feitos. Por exemplo, eu posso dizer que quando eu estava na Ford, a gente já trabalhava, cheguei a ser responsável lá na Ford por toda essa parte aí de relação com o cliente, na parte do Customer Experience, representando o Brasil. Era até um movimento liderado pela própria Helena Ford lá nos Estados Unidos, e eu era representante aqui no Brasil. Mas o ponto é o quão ágil o setor porque movimentar e falar disso já se fala há algum tempo, né? Agora, materializar, os chineses estão sendo muito mais rápidos para materializar. E isso é uma coisa que é primordial daqui para frente, né? Essa relação com os consumidores. E quem se apropriar cada vez mais disso antes, já ganha fatias mais sólidas de mercado daqui para frente, se é que eu posso dizer assim, num mercado que está bastante em ebulição, né? Mas o ponto é assim, tem IA aí que está mil, você mais do que ninguém, todas, né, todo o treinamento, em todos os podcasts que você tem visto, o que a gente está falando de IA hoje é totalmente diferente há 6 meses, o movimento está muito acelerado e muito crescente, e nesse sentido, o automotivo vai ter que ter que evoluir tanto nessa crescente de individualização, porque cada vez mais é o individualizado em marketing que vai ter o poder sobre a influência e decisão do cliente, né? E mundo digital. E essa individualização só é possível com a digitalização. Não tem como fazer mais ou menos assim, individualização em massa com o mundo digital. Não tem como. E aí, dentro do automotivo, a gente tem toda essa parte de OTA, do over there que eu comentei, que cada vez mais crescente, que é um desafio. Então, cada vez mais o carro é software, é menos hardware. Então, o hardware vai ser atualizado eventualmente no concessionário, mas o software tem que ser atualizado como se atualiza o celular, porque, em certa forma, muito do que se usa no carro é como se fosse o celular. E cada vez mais vai ter que ser friendly. Então, esses são os desafios, as evoluções que tem. Cada vez mais conectividade, mais interação com IA e mais individualização baseado nas informações e na questão do mundo digital. Luciola, você mencionou que hoje está explorando áreas ligadas à neurodiversidade e conexão humana dentro do contexto de negócios e tecnologia. Como é que essa visão pode impactar a experiência do cliente nos próximos anos? Ai, o Léo me dedou. Realmente, eu comentei com o Léo antes do podcast que eu tenho estudado, eu tenho feito vários cursos, algumas formações voltadas para essa parte de neurodiversidade, conexão humana, né?
que eu entendo que daqui para frente é por aí. A gente sabe que o diferencial serão das pessoas em relação às máquinas daqui para frente, porque IA tá vindo que hoje você pega um texto produzido por IA, muitas vezes você não consegue, na maioria das vezes você nem consegue distinguir se foi feito por uma pessoa ou pela inteligência artificial. Então, assim, o que vai realmente ser importante daqui para frente, na minha humilde opinião, é a questão da humanização das pessoas. E para você conhecer as pessoas, você tem que conhecer primeiro a diversidade entre as pessoas, né? Quanto mais você entender sobre, né, essa neurodiversidade, mais você vai estar preparado para esse universo. E toda essa conexão com o cliente, para mim, ela é com tudo. A questão do cliente conecta com tudo, conecta com relação a conselhos empresariais, conecta em relação à parte de atendimento, conecta com vendas, com compras, com relação, sabe, com tecnologia, com usabilidade, tudo é experiência. Então, quanto mais você entender de gente, mais você vai ser hábil a trazer a melhor solução individualizada, como a gente comentou na pergunta anterior. Ô Lu, para a gente finalizar esse bate-papo gostoso que a gente está tendo até agora, quais conselhos você daria para essas empresas que estão em processo de transformação digital e que, de fato, desejam colocar o cliente no centro das suas estratégias de forma efetiva? Um aprendizado simples. Na realidade, é um aprendizado da vida inteira que eu tenho com várias pessoas queridas que eu tive a oportunidade de trabalhar, mas eu posso reforçar, em especial a Kelly, que estava comigo lá na GWM, que ela sempre dizia, você está com um problema? Você já ouviu o cliente? Então, assim, para mim é básico e simples, como a Kelly sempre dizia para todo mundo ao redor quando a gente estava trabalhando lá nas discussões. Porque muitas vezes a gente vem com soluções mirabolantes, sabe? E não paramos para fazer aquilo que é mais básico, ouvir o cliente. E quando a gente fala ouvir o cliente, é ouvir o básico, ouvir a necessidade, ouvir a dor, ouvir o que ele quer, o que ele deseja, o que ele necessita. E a partir daí, desenvolver alguma coisa. Parece muito básico, né? Mas, apesar de básico, a forma como as empresas ainda estão organizadas ou desorganizadas, se é que eu posso dizer dessa forma, ainda fazem com que as soluções venham de dentro para fora, não de fora para dentro. Então, os mapeamentos, sabe, o entendimento, a pesquisa, ela ainda é menor, ainda não é tão boa como ela deveria ser. E por isso a gente acaba tendo algumas coisas aí que não atendem o cliente. Então, o convite, o que é? Sai da caixinha. Então, isso é uma coisa bem legal, porque quando eu olho para a minha experiência na GWM, eu falo assim, poxa, o que teve de legal na GWM? Assim, teve muita coisa de aprendizado, cultura. Cultura é uma coisa muito diferenciada quando você trabalha com cultura ocidental, porque ela é muito diferente da nossa cultura, mas o que eu levo, assim, de grande aprendizado da GWM é o quê? É algo que veio muito mais dos brasileiros do que da própria cultura da GWM em si, que é o quê? Tira aquilo que você mais tem de precioso da sua caixinha, que é o quê? Que são os pensamentos. Não tenha medo de perguntar, não tenha medo de ouvir o cliente, não tenha medo de colocar as percepções daquilo que você está enxergando, que é o que o cliente precisa, para fora, porque às vezes as pessoas se tolhem, por quê? Por medo. Elas falam, não, isso é muito básico, não pode ser isso. Mas pode ser que seja o básico, e os resultados mostram que a gente estava certo. Então, a GWM foi realmente um case de muito sucesso, está sendo, e vai continuar sendo um case de bastante sucesso. Por quê? Porque começou tirando, sabe, o pensamento de dentro da caixinha, para realmente reinventar aquilo tudo que já estava disseminado e já estava consensado no setor automotivo como verdade absoluta, e que muitas coisas a gente acabou despindo de que não eram verdades absolutas. E a gente se permitiu construir coisas em que nenhuma outra montadora já tão solidificada a gente poderia ter feito. E na batuta aí do Oswaldo nos deu essa liberdade criativa de realmente nos permitir ousar e fazer o que achávamos que era o correto. Então, acho que isso é a grande boa prática que eu tenho agora. Excelente, Lu. Lu, gostaríamos de agradecer demais sua participação nesse episódio do podcast Customer Lovers. E para a gente finalizar, queria que você deixasse uma mensagem especial final para os nossos ouvintes que decidiram se aprofundar nessa
questão de centralidade do cliente e inovação em suas jornadas. Gente, primeiro eu queria agradecer, foi um privilégio estar aqui, estou super curiosa para ver como é que vai ficar o resultado final, mas uma experiência muito legal, e a dica é isso, sabe, eu vejo movimentos muito grandes, assim, no sentido de cada vez mais ouvir pessoas, o cliente no centro, tal, é por aí, eu acho que cada vez mais permitam-se ouvir, permitam-se questionar, porque a diferença mesmo do que a gente tem, não só profissionalmente falando, sabe, Léo, Zapata, pessoalmente falando. Tem muita gente que chega longe financeiramente ou acha que chegou longe profissionalmente e tem muito a ver com valor, tem muito a ver com crença, missão, propósito. Pessoas são conectadas com essas máximas, né? Então, a essência, sabe? Então, eu acho que a gente, de certa forma, o universo está trazendo a gente para as essências. E isso também no mundo corporativo. Os clientes querem ser tratados pelas suas essências. E é isso. Isso é a centralidade do cliente. É olhar para nós mesmos e entender aquilo enquanto clientes, enquanto pessoas, a gente gostaria, ou como a gente gostaria de ser tratado, atendido, enfim, é isso aí. Obrigada, viu? Que sensacional, que profundo isso, Lu. Muito obrigado aqui pela mensagem final aqui para os nossos ouvintes. Muito obrigado para você que está nos acompanhando nessa temporada do Customer Lovers e continue conosco, não perca os próximos episódios, onde vamos explorar ainda mais histórias fantásticas, aprendizados e tendências para criar experiências memoráveis para o cliente. Obrigado, pessoal! Você acabou de ouvir o Customer Lovers, o podcast da Kentricus com o oferecimento da High Platform. Visite nosso perfil no Spotify e se liga em todos os episódios que já rolaram por aqui.